Na última semana, a criança teve a oportunidade de conhecer e se divertir ao som da canção O Gigante, do grupo Tiqueque. Para esta atual semana, nós vamos apresentar alguns encaminhamentos relacionados a essa letra da canção. Então, para iniciar, você pode retomar com a criança essa canção, reapresentando-a para ela cantar e dançar na sua companhia, tá certo? Ou então, você pode rememorar, ajudar a criança a se recordar dessa brincadeira, desse momento em que se divertiu ao som dessa canção. E nesse momento de retomada, pergunte para a criança, será que ela se recorda do nome completo do gigante? Afinal, esse gigante tem um nome tão gigante quanto ele, não é? São várias palavras que compõem esse nome. Então, aproveite para evidenciar isso, caso vocês estejam reapresentando a canção para a criança ou procurando lembrar partes desse nome, cada um pronunciando aquelas palavras que se recordar, tá certo? E depois dessas tentativas de se recordar do nome do gigante, você pode comentar com a criança que aqui na página 10 do livro, neste quadro, está registrado o nome completo dele. E aí ela pode perceber que foram necessárias quase 2 linhas completas para registrar o nome dele. Olha que nome enorme! Então, você pode efetuar a leitura de cada palavra que compõe o nome desse gigante para a criança observar. E depois ela também pode ser convidada a fazer essa leitura apontada, tendo você, é claro, como apoio. No caso, você pode efetuar a leitura à medida que a criança vai realizando o apontamento de cada palavra que compõe esse nome, tá certo? Em seguida, você pode perguntar para a criança, de todo esse nome completo, qual parte será é o nome dele e qual parte é o sobrenome dele? E assim a criança vai poder analisar as possibilidades, afinal, ela pode definir que esse gigante tem um nome composto, assim como existem os nomes Maria Fernanda, Ana Clara e tantos outros, também esse gigante poderia ter um nome composto dessa forma. No caso seria Teotônio Parrudo, e aí ela pode se referir a ele dessa forma, utilizando um nome composto. Ou simplesmente adotar somente Teotônio como nome e o restante, as demais palavras, compondo assim o sobrenome desse gigante. Enfim, essa é uma questão aberta, a criança pode fazer a escolha que ela desejar para representar aqui e registrar a sua resposta aqui no livro, já que ela é convidada a usar essas 2 cores de lápis ou de giz de cera para contornar ou para colorir essas palavras que compõem o nome do gigante. Com a cor roxa, ela deve colorir apenas a parte que se refere ao nome do gigante. Já com a cor amarela, ela deve colorir todas as palavras que compõem o sobrenome dele. E assim, ela pode se deparar com as quantidades. Ela pode perceber a quantidade de palavras que compõem o sobrenome dele. E será que o sobrenome da sua criança tem também várias palavras? Essa é a próxima proposta apresentada aqui na página do livro. E para realizá-la, é importante que você providencie uma tira de papel, um cartão, contendo o nome completo da criança registrado com letra de caixa alta. Assim, a criança vai poder também fazer a leitura e as constatações a respeito do nome dela comparado ao nome do gigante. Será que o nome dela é composto por uma única palavra ou é um nome composto por mais de uma palavra? E o sobrenome dela, quantas palavras tem? Enfim, essas comparações podem ser estabelecidas a partir dessa análise dessa tira, contendo o nome completo dela, comparado aqui ao registro do nome do gigante. Bom, adotando essa tira como apoio, onde está registrado o seu próprio nome, a criança deve registrar aqui esse nome e efetuar essas devidas comparações, identificando quantas partes fazem parte do seu próprio nome completo, comparadas, então, à quantidade evidenciada aqui no nome do gigante, tá certo? A última atividade desta página previa uma comparação entre os nomes das crianças da turma. Então, eu tenho certeza que o professor, no momento oportuno, ele vai retomar essas questões com a criança quando for possível os encontros presenciais lá na escola, tá certo? Bom, e ainda para esta semana, aqui na página 11, nós vamos apresentar um documento deste personagem da canção, um documento do gigante. Será que a criança já conhece a carteira de identidade, o registro geral? Bom,
Você pode providenciar a sua para mostrar para a criança e assim ela também pode estabelecer comparações com esta carteira de identidade fictícia que nós criamos aqui na página do livro. O importante é que nessa análise, nessa observação, a criança perceba que neste documento existe um espaço para uma fotografia, um espaço para impressão digital, um espaço indicando qual é o órgão público responsável pela emissão daquele documento e também uma área específica para assinatura. Você pode mostrar essas partes, todas essas informações no seu próprio documento e assim a criança vai estabelecendo comparações com este documento que trouxemos aqui, identificando semelhanças e diferenças, tá certo? E nessas comparações, muito provavelmente ela vai perceber que está faltando uma informação importante neste documento aqui do gigante. A assinatura dele, exatamente. Então, se a criança não perceber, faça algumas perguntas, dê alguns indícios que auxiliem a criança a perceber que está faltando a assinatura do gigante. E que tal se você a convidasse para fazer de conta que é esse gigante para assinar aqui neste documento? Enfim, para realizar esse registro, a criança pode consultar o nome completo do gigante presente aqui para registrar nesta linha. Mas talvez antes de iniciar o registro você possa perguntar: será que há espaço suficiente nesse documento para que todas as palavras do nome do gigante possam ser registradas ali? E aí vocês podem conversar sobre a possibilidade de abreviar algumas partes do sobrenome, a possibilidade de simplesmente omitir algumas partes desse nome, enfim. É importante que a criança conheça as possibilidades de assinatura e assim, com essas informações, ela cria então uma assinatura também fictícia aqui para o gigante no seu documento, concluindo assim então essa elaboração deste documento aqui para o gigante. Então é uma oportunidade para a criança eleger quais partes do nome ela pretende registrar aqui nesse documento para o gigante, assim como explorar diferentes formas de letras, por exemplo. Especialmente se você utiliza letras cursivas no seu documento de identidade, talvez a criança experimente também algumas linhas mais onduladas, evidenciando, portanto, que ela sabe que existem outras formas de letras também que podem ser utilizadas. O importante é que ela fique muito à vontade para registrar nessa assinatura a forma como ela deseja para compor, então, a assinatura do gigante, tá certo? E o último encaminhamento que previsto aqui, envolvendo o nome desse gigante, vai exigir a utilização de uma tira de papel. Enfim, essa tira pode ter em torno de 50 centímetros de comprimento, 4 ou 5 centímetros de altura, tá certo? Então, providenciem uma tira como essa para oferecer à criança. E solicitem a ela que destaquem todos os cartões contendo todas as partes do nome do gigante aqui, olha, no material de apoio, na página 17. É o restinho da página 17, então contém vários cartõezinhos, todos os cartõezinhos contendo então todas as partes do nome do gigante. A primeira tarefa da criança, logo depois que ela destacar todos esses cartões daqui, é ordenar de acordo com o nome oficial do gigante. Então, para isso, ela deve consultar mais uma vez o nome registrado aqui na página 10. E assim, ela coloca sobre a mesa os cartões na ordem correspondente a esta apresentada aqui na página 10, tá certo? E em seguida a essa organização dos cartõezinhos contendo todas as partes do nome do gigante, ela deve então colar nessa ordem todos os cartões aqui na tira de papel. É importante que a criança cole um cartão ao lado do outro, de modo que seja possível ficarem numa mesma linha e assim ela vai brincar de dobrar e desdobrar essa tira de papel para compor nomes variados para o gigante. Então ela pode, por exemplo, manter apenas o primeiro nome, o Teotônio, e o último nome. E assim ela vai ter o nome Teotônio Cavalcante. A ideia, portanto, depois dos cartões aqui colados, é fazer dobras em todas as áreas que delimitam cada um dos cartões, de modo que a criança possa dobrar e desdobrar essa tira de papel, compondo assim nomes variados para o gigante. E para tornar esse momento divertido,
você pode fazer leituras aligeradas dos nomes compostos pela criança. Talvez ela omita somente um ou dois nomes e aí ele vai continuar tão longo quanto já é. E assim você precisará ler de uma maneira toda apressada para fazer a leitura de uma maneira rápida, tá certo? Você também pode brincar com a tira e convidar a criança para ler o nome do gigante na sua companhia. Veja, essa proposta vai permitir à criança perceber que as palavras têm início e fim, e assim ela vai prestando atenção em qual é a letra inicial, letra final de algumas palavras que ela destacou no nome desse personagem. A primeira, a última ou alguma outra que já seja conhecida dela também. Isso pode tornar a tarefa de leitura bastante desafiadora e vai oferecer muitas possibilidades de ampliação de conhecimentos pela criança. Depois que essa brincadeira acontecer, a tira de papel pode ser devidamente dobrada e então guardada aqui no portfólio. Olha só, neste envelope aqui das Eco Brincadeiras. Então, peça para a criança guardar essa tira contendo todo o nome do gigante aqui neste envelope do portfólio.